Estamos de volta! Mestres pelo Brasil! Que delícia! Mais uma live. Mais uma live super gostosa. Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live super gostosa. Hoje falando de um assunto bem diferente, que é a charcutaria dos mares. Muito legal. Bonfim, seja bem-vindo. Simara, Ediane, Lívia. Chegando muita gente aí, ó, que delícia. Olha, saludo desde Peru, Johnny, como va? Gente, aperta o aviãozinho aí para mandar para as outras pessoas virem assistir a nossa live. Aperta o coraçãozinho também, coloca as perguntinhas no balãozinho. Daqui a pouco nós vamos chamar a nossa convidada de hoje, Janete Borges, do Mestre do Sabor também. Paula Fernanda, seja bem-vinda. Alessandra. Obrigada, Paula. Lulu Abreu, seja bem-vinda. A vida da gente na cozinha, é isso aí, é a nossa vida na cozinha. Solange, seja bem-vinda. Júnior Paz, seja bem-vindo. Obrigada, gente, por de estar acompanhando a gente aqui mais uma vez. Eu fico super feliz com isso. Espero que vocês gostem muito hoje, da live de hoje. É um assunto bem diferente, né? Vera, seja bem-vinda. Daqui a pouco a gente vai chamar a Janete, que ela vai trazer pra gente esse assunto super gostoso e que é bem diferente, né? Então, vamos colocar as perguntas e os comentários todos no balãozinho para a gente conseguir responder, porque senão some aí na tela e eu não consigo responder vocês depois, tá? Tarsila, seja bem-vinda. E apertem o coraçãozinho também, fica apertando o coraçãozinho aí para subir bem a live. E vamos falar um pouquinho, né? Então, quem ainda não acompanhou as minhas lives, essa série de junho chama Mestres pelo Brasil. São todas com ex-participantes do Mestre do Sabor e do MasterChef, tá? São chefes espalhados aí por todo o Brasil e com os mais variados tipos de assunto a gente vai estar tratando aqui, viu? A Estela Artois me acompanha nessas lives. Para quem ainda não conhece, Estela Artois combina com tudo, é muito gostoso e tá aí com a gente nessa série de lives, enfim. Então agora eu vou chamar a nossa amiga, deixa eu ver se ela já tá aqui. Janete, vamos achar a Janete. Janete, cadê você? Peraí, gente, que eu acho que ela sumiu aqui. Aqui, achei. Querida, seja bem-vinda. Melhor cerveja, Vera. Oi, Janete. Oi, querida. Olá, tudo bom? Eu tô, e você? Tudo certo, tudo tranquilo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado e É muito um obrigado pelo prazer. convite. Obrigada a você por ter aceitado. Muito bem. Olha só, tá aí todo mundo assim. Eu recebi hoje várias perguntas sobre o que que era a charcutaria do mar, não sei o quê. Eu falei, vai lá assistir a live que eu não vou falar nada. Vocês vão escutar uma especialista falar nisso, né? Então, mas para a gente começar, assim, primeiro, te agradeço imensamente de ter aceitado esse convite. A gente está traçando essa live aí com vários mestres, né? Ex-participantes do reality do Mestre do Sabor, além do MasterChef também, enfim. A maioria das lives estão sendo com preparação ao vivo, a gente acabou não tendo tempo, né, de preparar alguma coisa, mas nós vamos falar aí bastante sobre isso e eu acho que vai ser legal, sim. Então, Legal. Janete, conta para o povo um pouquinho sobre você, quem é a Janete,
como é que ela entrou nesse mundo maravilhoso da gastronomia, por que que entrou, né? Onde você está hoje, o que que você está fazendo, enfim, vamos traçar aí um pouquinho da sua história para o pessoal conhecer. Bom, eu comecei assim, a minha história com a gastronomia começou desde muito cedo, né? Ah, sempre fui bem curiosa, assim, com todos os processos, né? Minha mãe sempre cozinhou muito em casa, meu pai também. A minha avó jamais comeria uma galinha que não fosse ela mesmo que tivesse matado, né? Claro que depois, com o tempo, as coisas mudaram, mas quando eu era pequena ainda era assim. Aham, E também tinha a família do meu pai, que é de Minas, e a gente tinha um tio que era açougueiro. Então, toda vez que ia para lá, então sempre era uma festa, sempre matava um porco, falava assim, eu lembro muito assim dele contando o que ele ia fazer com aquilo. E para mim sempre comer sempre esteve ligado com família e com festa e com momentos bons, né? uhum. Então, lógico, quando cresci, fiquei adolescente, né? Adolescente não quer fazer nada, quer ficar longe de fogão, né? Quer fazer tudo, menos ter que fazer as coisas, né? Né? Tipo isso. Eu É, tô com um aqui que tá difícil, viu? mas eles são assim, né? Quando é pequeno, eles amam a gente de paixão. E depois que cresce, a gente só é um cara estranho que fica ali enchendo o saco deles, né? É, tipo Então, isso. então, quando eu mudei para daí, eu mudei para São Paulo, né? Eu fui trabalhar em São Paulo, mudei para lá e vi que se eu quisesse comer bem, eu ia ter que aprender a cozinhar, né? E Ah, assim, eu comia em bons restaurantes, né? Eu trabalhava com moda, então isso dava essa oportunidade de comer em bons restaurantes e comer, né? Comer é que te faz criar memórias daquilo que você gosta e daquilo que você não gosta, né? sim. Então, eu sempre tentei reproduzir de uma certa forma as coisas que eu mais gostava em casa, né? Aham. E daí assim comecei fui morar eu morava num lugar onde era muito perto da Liberdade e muito perto do mercado público de São Paulo. Então, Ai, que na época, delícia. então eu ia caminhando pro mercado público e enchia o saco de todo mundo lá, das banquinhas de tempero, porque queria sempre aprender um tempero novo. Até que um dia um dono de uma casa de tempero me deu um papel onde dizia os temperos e com que combinava. E daí aquilo eu falei, pô, meu, que demais isso. E comecei a fazer as combinações loucas em casa. Tinha alguns Começou amigos a mexer o cobaias. bichinho, né? O bichinho começou a mexer ali. Tinha alguns amigos cobaias que às vezes não aguentava mais comer aquele frango com o lemon pepper, mas comia Aham. bravamente até eu acertar a receita. E foi assim, começando cozinhando para os amigos mesmo. Adolescente, eu sempre ia para a cozinha, nem que fosse para fazer miojo, mas sempre fazia o miojo sempre mais arrojado, sempre pegava tempero, sempre preocupada com isso. E era caçadora de receitas, né? Onde eu ia, via uma receita, caçava, lia, guardava, né? E realmente, um momento da minha vida, eu percebi que de tanto mudar de lá para cá, viajar para outros países, que foi o que a minha profissão me pedia na época, eu percebi Uhum. que as receitas, elas sempre estavam comigo. E quando eu decidi, que eu falei, não quero mais trabalhar com isso, daí eu fui trabalhar num bar em São Paulo e comecei trabalhando em atendendo e fui me apaixonando por aquilo, pela essa situação, restaurante, cliente, atendimento e pronto, deu nisso aqui hoje. Tá até hoje, né? Estou até hoje aí estudando, né, E cada eu vez falo, mais. e eu falo que quem entra nisso não sai mais nunca, né, Janete? É A gente não difícil, sai né? mais nunca. É, a gente se apaixona, né? É um negócio estranho, né? Ou você entra numa cozinha e nunca mais entra,
ou você Aham. entra e nunca mais sai. É verdade, é verdade. Ah, mas é muito bom, né? E hoje, É. Janete, o que que você está fazendo atualmente? Primeiro, da onde você é, o que que você está fazendo, como é que está a sua vida hoje com essa coisa da gastronomia? Bom, eu nasci em São José dos Campos, e mudei para São Você falou Paulo. que seus pais eram de Minas, né? Meu pai de Minas e a minha mãe é caiçara. A minha mãe é caiçara Olha! de Caraguatatuba e eu cresci em Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, Ubatuba. Ai, que delícia! Adoro É, Ilhabela, São Sebastião, adoro. Eu fui só, muito para eu só, Ilhabela. eu só fujo em época de férias, porque não dá. É. É, Eu é tinha uma grande complicado. amiga minha que tinha casa em Ilhabela ali, então a gente. Que os tempos eram outros, né? Não que eu me sinta velha, mas é que realmente a mudança das coisas foram muito rápidas e os perigos também mudaram. Mas a gente, quando era adolescente, eu tenho uma amiga minha que hoje até é astróloga, que me ajuda num monte de coisa. Opa, quero Ela. contato! Quero contato já! Ó, ela é bruxa, Adoro! hein? Ela é bruxa, ela é Opa! demais. Eu tô E a falando gente. sério, adoro! Adoro É, isso! então, e a gente fugia, né? A gente pegava ônibus e ia de carona, ia até Caraguatatuba, de carona até Ilhabela, ia para Ilhabela, de carona até Ubatuba. Mas a gente tinha casa em Ubatuba, tinha casa em Caraguá e tinha uma casa em Ilhabela. Então a gente ia Gente, que para lá e louco! ficava viajando e indo cada feriado, né? Ali em São José dos Campos é muito pertinho do mar ali, então a gente sempre viajava muito mesmo. E Ó, Ilhabela a é um lugar muito Vera, especial. você vai ter que botar aí, ó, que a Vera tá perguntando, manda o nome da astróloga. Eu vou mandar aqui, ó, o perfil dela. Isso, tá Ela, vendo? Depois a gente pede ó, para ela uma comissão, viu, Janete? é. Ó, essa daí é fera, viu? Olha aí, E já tá aí, ó, Vera, Juliana, Stuf underline, Terapia. isso já rodou aqui para mim, peraí. Stuff, né? Isso. Stuff com dois Fs, terapia. Já tá aí. Ela perguntou qual é o nosso signo. Eu sou aquariana. Eu sou sagitariana nata. Vixe, Maria. Eu sou muito sagitariana. Ai, que legal. É. Eu vou chamar essa Juliana para fazer uma live. Será que ela topa? Para a gente falar sobre astrologia? Acho que Aí, que topa. legal. Ah, legal. Acho que É eu um vou bom chamar. assunto, o povo É, gosta. fiquei É, animada agora, cara. é um bom assunto. É. E, enfim, daí aí a gente viajava muito, né? Eu ia muito para Ilhabela também. E daí, bom, enfim, eu mudei para Florianópolis. Faz 20 anos que eu mudei para cá. E daqui eu construí toda a minha história mesmo de gastronomia, foi aqui em Florianópolis, né? Foi Que estudando Florianópolis. legal. Que legal. Aí, ó, tá vendo? A Leda É. tá sempre com a gente aí. Ela disse que vai adorar a live sobre astrologia. Eu também. Todo mundo gosta. Pois é. É. Janete, então você tá há quanto tempo aí na gastronomia? Nessa vida da gastronomia? Uns No 20 anos? total, 22 anos. Estou igual eu tô com 23, as duas estão na mesma faixa aí, ó. 22 anos no total. Ó, a Vera disse que sagitariana é muito inteligente e a coreana é muito chique. Eu, Vera, eu também sou inteligente, poxa. Uai, eu sou chique, não. A É, aquariana é difícil, é um bicho difícil, minha filha. é. Então, 22 anos aí na carreira, né? Que legal. Eu também tô mais ou menos isso. Doideira isso, né? Mas enfim, é o que a gente quer, né? Então vamos lá. Agora me fala, quando que você começou a fazer a charcutaria e por quê? Porque é tão diferente, né? Uma coisa assim, uma pegada bem diferente, né? Na realidade, assim, quando eu comecei a trabalhar com charcutaria, eu nem chamava de charcutaria, tá? Isso aí veio depois. É o nome chique, É, né? quando, quando eu fui trabalhar com uma empresa que fazia charcutaria já, e daí ele me falou desse termo charcutaria do mar. Mas na realidade, eu comecei a. Há uns 15 anos atrás, eu comecei a trabalhar num hotel. E aquilo que eu falei antes, quando a gente. O mal e o bem de você poder comer em bons lugares é que daí você conhece boas coisas. E daí, quando você come uma coisa que não é tão boa, você
prefere fazer, né? Do que... Então, quando eu comecei a trabalhar no hotel, eu vi que tinha muitas coisas que a gente poderia fazer, né? Igual tinha uma coisa acho que foi a primeira charcutaria que eu fiz, foi salmão. Porque Ai, que delícia. a gente tinha uma coisa no cardápio que era com salmão defumado, e quando chegou o salmão defumado, era um salmão defumado com líquido, né? Na verdade, ele não era defumado, ele tinha fumaça líquida. E aquilo Aham. era muito... Não era legal. Tá, Definitivamente então não era legal. primeiro antes da gente continuar, fala para o povo o que que é charcutaria, tá? A O que char- é charcutaria? Eles conhecem, todo mundo vai conhecer com outro nome, mas explica exatamente porque tá todo mundo é- perguntando o que é então, charcutaria. é a mesma coisa do que eu antes de trabalhar com charcutaria do mar especificamente. Mas é método de conservação de alimentos, entendeu? Mais Aham, especificamente de aham. carnes. Então, você, na verdade, todo mundo conhece, porque todo mundo come alguma coisa que é preservado de uma certa forma. Bacon, Aham. linguiça, Defumação, né? Uma forma. mortadela, Isso. todas essas coisas, elas são embutidos, né? Mas a Os gente conhece mais como embutidos, em embutidos. geral, isso, com um processo que ou é de defumação ou que ele vai trazer alguma coisa de conservação para poder durar, Alguma... para ter um tempo de vida útil, né? Um tempo de Isso, vida maior. tem a defumação, tem vários tipos De cura, de de técnicas. defumação, de São vários tipos técnicas. de técnicas Aham, para você pode fazer, né? sim, Mas basicamente aham, é sal, vinagre e açúcar, né? sim. Então, essas são basicamente os métodos, né? Ou cura seca ou brining, que é a salmoura, né? Então, Uhum, são essas. A defumação é uma forma também, né? Na verdade, o que sim. a gente precisa fazer ali, né, é tirar toda a água do alimento ali, a gente seca através de fumaça. Toda É, atividade de água ela é retirada a fim de que, porque assim, o que poucas pessoas sabem, né, a não ser no nosso meio, é que o que estraga um alimento é exatamente a atividade de água, né? sim. Então, dentro dos processos que a gente trabalha todo aí, um que eu uso muito, que eu adoro, porque realmente o tempo de vida do alimento, assim, eu falo que aí é para sempre, é quase que para sempre, é o vácuo, né? Então, é você realmente tirar além de você tirar toda a atividade do ar, né? Ele prensa todos os sucos do alimento ali. Então, o que estraga o alimento é exatamente isso, a atividade de água e o ar, né? O contato. Essa coisa como um todo, né? É O bem bacana vácuo, isso. o vácuo realmente ele vem aí como uma ferramenta que ele prolonga, né? Mas para conservar mesmo precisa ter o sal, ou o açúcar, ou o vinagre, né? Que são esses, Sim. nada sobrevive ao meio ácido, nem ao salgado e nem ao muito doce, né? Aham. Então, e aí que você trabalhando com isso, né? É uma coisa muito legal, que requer muito Eu tenho estudo. certeza. É muito, é um negócio muito viciante, assim, né? É viciante, porque é uma coisa que você tá o tempo todo mudando, o tempo todo descobrindo qual o melhor tempo, dependendo do qual tipo de carne ou que você está fazendo, ou vegetal, ele tem um tempo de cura, ou um tempo de salmoura, ou um tempo no vinagre, qual que é esse limite entre o secar, o deixar a água ainda e suculência, é uma coisa muito, E é bem acertar legal. essa coisa, acertar a coisa do sabor também, do sabor final, deve ser bem complicado, né? É, eu sempre digo que a melhor forma é você primeiro fazer sempre só trabalhar o sal. Primeiro você trabalha o sal, depois você trabalha o açúcar, depois você trabalha sal e açúcar, depois você trabalha sal e ervas, e vai descobrindo com cada coisa o que é que combina, né? E o tempo O de que é que cada coisa combina também. e essa quantidade também, né? Porque quando É. você coloca isso num produto fresco, eu imagino que seja igual congelado, né? A coisa, quando você faz um alimento congelado, você tem que diminuir o sal, porque depois ele vai apurar com o congelamento. Então, eu imagino que na charcutaria isso deve acontecer também, né? De você tentar, você ter uma noção melhor, porque senão você vai acabar estragando o produto. Não é simples assim. Você tem que ir achando esse ponto, é isso?
Você tem que achar o ponto, né? Você vai, você coloca ali o tempero que você quer, o sal. No caso, eu sempre acho melhor você começar. Ó, Juliana acabou de entrar. Oi, Ju! Fiz aqui uma Ô, propaganda Ju, da sua ah, terapia, é astróloga. astróloga. Ô, Acabou de Ju, entrar. Ô, Ju, você não está entendendo. Nós já arrumamos um monte de cliente para você aí, ó. Vou te chamar para a gente fazer uma live. Já, nem te conheço, já estou te É, conhecendo, que já foi falar de você. E aí, como eu ah, gosto do assunto, acabou que já vou te chamar para uma live, porque aí o pessoal está querendo, ó. a Juliana foi a cobaia, acho que a primeira cobaia que eu tive de comida foi ela. Não gosto de. Sério? Acho que foi, não gosto de cozinhar nada e a gente, quando ia viajar, ela que tinha casa em Ilha Bela, a gente ia viajar Ai, que e a gente delícia! fazia bastante coisa. O irmão dela cozinha, o irmão dela, inclusive, tem também, faz cervejas artesanais Aham, e o outro irmão faz charcutaria também. que Se legal. arrisca em algumas coisas, a gente troca bastante ideia. Mas então, e é bem isso, né? A charcutaria, ela é uma coisa que é muito. O chefe do sushi aqui falando para aproveitar a folga. Eu tô de folga hoje, deu essa coincidência. E é que hoje eu trabalho num sushi, tá? Deixa eu Ah, falar sobre isso que eu acho muito bacana. Eu trabalho num sushi hoje em Florianópolis que é, é um lugar muito especial que está dando uma abertura para a gente trabalhar com uma coisa muito assim envolvente, eu digo, que é dar uma ênfase num sushi bar, tanto para o sushi quanto para a cozinha quente, né? Então, a gente está fazendo um link entre o sushi e a cozinha muito grande, né? Já que eles têm todo esse conhecimento dos peixes, dos cortes de molho, e a gente está trazendo a cura, defumação. Então, a gente faz nigiris com peixes que delícia, defumados, a gente gente. faz a gente trabalha alguns tipos de elementos que tá mais comum assim para as pessoas, que o cará-sumi, que pra gente, né, do meio gastronômico, a gente já tem um pouquinho mais de conhecimento, já que aqui em Florianópolis é a terra da tainha, né? Não Aham, eu existe adoro uma tainha. pessoa. Então não existe uma pessoa que não tenha comido tainha em Florianópolis. E agora a gente está na nossa época, né? E então a gente faz o cará-sumi, a gente trabalha muito a tainha também defumada, curada, defumada, que fica incrível, fica uma delícia. Nossa, Janete, E você podia ter trazido uma tainha para poder ensinar a defumar, né? A gente vai ter que marcar outra live. e outro dia a gente faz. É que hoje realmente estava difícil. Eu estou num processo de mudança faz um mês, né? Eu mudei de casa, então tá tudo um pouco ainda bagunçado. É, cozinha, trabalhando, cuidando de casa, né? Nós mulheres temos que nos dividir em 300 partes, né? Então eu ainda não consegui fazer isso. Eu gostaria de ter feito, mas não consegui. Mas, assim, é uma coisa muito interessante. é, e, assim, eu acho que precisa mesmo mais pessoas falar sobre isso, porque eu acredito que toda criança, por exemplo, deveria de aprender a fazer o seu próprio picles quando criança, sabe? Deveria de aprender, assim como a gente aprende a ler e a escrever, a gente deveria de aprender a conservar os alimentos. Porque como a gente vive num país que tem uma abundância em tudo, a gente é super mega mal acostumado, assim, né? Então a gente compra tudo industrializado, não que o industrializado, não endemonizando o industrializado, né? Cada um com o seu, né, com as suas necessidades. Mas assim, o problema não é tão o industrializado, mas assim, a gente não ter mais a capacidade da gente mesmo fazer, né? Sim. Igual a gente vê, às vezes eu vejo pelas ruas as goiabeiras, sabe, caindo aquele monte de goiaba, e a goiaba E cai no você não ir chão lá, e fermenta, e a goiaba fermentada é incrível, faz um puta probiótico maravilhoso, é cheio de açúcar, sabe, borbulha loucamente, e a gente não fica, sabe, não tem temor de Janete, falar, nossa, que você já veio a azedo. Brasília? Você já veio a Brasília? Não conheço Tá. Se Brasília você ainda. vier aqui, e aí isso é uma briga que eu tenho, porque Brasília inteira é tudo que você vê no meio dos canteiros. Aqui tem muito canteiro, né? Aqui é muito verde e tal. Tudo de frutíferas. É assim, absurdo de manga.
um absurdo de jaca. Vários frutos do cerrado, na época de cada um, você não tem noção. Você vê na rua pimenta de macaco, cagaita. E Hum. assim, eu não estou falando de pouco, não. Eu estou É falando muito, assim, né? não, você não tem noção das Ah, jaqueiras que você vai ver naquele monstro, que monte de jaca, monte de manga, um monte de frutíferas que tem. Muitas delas, na época da manga, o pessoal ainda pega. Eu acho até sacanagem, eu sou uma das que brigo, porque começa a nascer as mangas, eles começam a derrubar, e aí estraga muito a manga verde, né? Porque eles tacam um negócio assim para derrubar a manga no meio da rua, e aí cai aquele monte de manga verde. Agora, você falou da goiaba, a goiaba é uma coisa impressionante, porque ela também é um fruto que tem em qualquer lugar você acha, é. né? E as pessoas não aproveitam e Não, não fazem e nada. outra coisa, na pior das hipóteses, assim, nossa, eu não sei cozinhar nada, eu sou, tipo, perdida na cozinha. Você corta a goiaba, joga na panela Taca na panela. com açúcar e deu, entendeu? E guarda, e você não vai comprar geleia. Assim, ó, mas o problema é assim, ó, tá, eu até entendo que as pessoas hoje, elas é, tenham, estejam assim, muito corridas com as coisas da vida e coisa e tal. Mas é que eu acredito muito que, como a gente sempre teve essa abundância de alimentos, a gente não para pensar nisso. Sabe, eu vou morrer de fome, mas, poxa, sabe, morrer de fome. Eu morava numa casa que era bem grande, tinha um quintal bem grande. E eu tinha muito Ora Pronobis plantado, né? Mas muito, Opa, eu porque também. Ora Pronobis é um mato. É um É mato. mato. É E é mato. Agora lindo, né? é maravilhoso. É isso, por isso que eu Quando ele entendo que dá tem as que colocar. florzinhas, então, aquelas florzinhas branquinhas, aquilo fica lindo. Então, e é assim, sabe? Eu entendo que desse mesmo para as pessoas comer, porque era um negócio que não ia faltar nunca, né? Então, E você sabe eu que é o segundo, colocava. que você sabe que é o segundo produto que tem maior fonte de proteína? Então, proteína O vegetal primeiro, maravilhosa, o né? primeiro, olha, o primeiro é que eu fiquei sabendo esses dias, é que você foi tocar nesse assunto, e aí sempre que fala sobre isso, eu estou estudando as punks, né? E É, aí eu fui descobrir que o produto vegetal que mais tem proteína, que é absurdamente, mas milhões de vezes mais do que carne, é o tremoço. Você conhece tremoço? conheço tremoço. Gente, eu Conheço detesto tremoço. aquilo. E eu detesto aquilo. Aqui, eu nunca vi tremoço aqui em Florianópolis. Nem Sério. fava. Nunca. Fava quando eu ia para o Não, mercado fava eu público, adoro. Agora, só tremoço eu quando não vou para São gosto. Paulo. Quando vai E para se São não me Paulo, a engano, compra não é cultural, assim, não é né? Não é cultural. cultural. Você acha no mercado em baldinho e conserva, né? Ele Aqui eu não conserva. acho nem balde, nem nem na Então, distribuidora de ele alimentos a gente tem, consegue achar ele fava. tem 40 e poucos por cento de proteína. E aí, em segundo Uhum. lugar, está a Europronobis que você está falando, que tem em tudo quanto é lugar também, e que ninguém come, ninguém sabe nem o É, que que é. o Ora Pronobis, eu tinha. O que, que eu fazia? Eu fazia uns massinhos e colocava na frente de casa, né? Para as pessoas levarem. Só que Ai, que estragava lá em cima. bonitinho! Mas estragava, ninguém levava. Mas eu fazia isso, louro. Eu ia visitar uma amiga, fazia um massinho de louro e levava, que eu tinha louro em Gente, eu não tô casa. acreditando, não. Aí fazia, dava na laranja. Quando eu começava a dar laranja, fazia doce de laranja, fazia bolo de laranja. Até minha filha de Ai, 5 que anos sabe fazer bolo de lindo! laranja. E daí deixava os pacotes de laranja, tentava distribuir entre os vizinhos, porque primeiro cai tudo no quintal, daí, sabe, é triste você olhar o quintal e entender que aquilo é uma sujeira, né? Porque E é tá um ali, alimento. só que é um desperdício ao mesmo tempo. E realmente é uma coisa que se tornou cultural nossa não armazenar, né? Então, esses dias também eu estou participando de um festival aqui em Florianópolis, do NEG, né, que é do Núcleo de Ensinos Gastronômicos, que eu achei incrível, porque o Santa Catarina é pouco falado sobre as coisas de Santa Catarina. Normalmente as pessoas pulam, né, de São Paulo, vão direto para o Rio Grande do Sul. Agora com a Manu Bufara ali, fazendo um murmurinho e mais alguns outros chefes, a gente consegue ter um pouquinho mais falando sobre Curitiba, então isso já é muito legal. Mas Santa Catarina pula, né? O que se tem em Santa Catarina? A gente tem coisas que eu não consigo comprar aqui porque é tudo exportado. A gente tem um Eu sei. agronegócio muito forte.
Então, assim, Eu tenho uma amiga que mora aí e a sogra da minha irmã também mora aí. Então, de vez em quando a gente vai. E eu teve um final de ano que eu fui, e aí resolvi comprar frutos do mar para poder fazer, eu não me lembro o que, alguma coisa. Eu desisti de comprar porque o preço, olha só, Brasília não tem nada assim, é tudo de fora. O preço aqui sempre é tudo muito absurdo. Aí eu pensei assim, bom, eu estou em Florianópolis, eu vou conseguir comprar um peixe, um frutos do mar bacana. Menina, eu desisti de comprar, porque era assim um absurdo, era 1000 vezes mais caro do que aqui em Brasília, eu não entendi nada. Aí foram que me mas é o mercado falaram, olha, público, né? Foi no mercado eu não sei. público. Eu não É, lembro. Não, não foi em supermercado, não. Nós fomos num local de peixe mesmo. o mercado público. É o mercado Mercado público? público de é o mercado público de Florianópolis. É porque assim, a gente vive numa ilha, mas é muito difícil de comer peixe, porque é caro mesmo. Ou você tem contato com o pescador, Gente! ou é difícil. Mas assim, as coisas estão mudando. Isso é muito política, né? Então, assim, mas aí já é Sabe uma onde, coisa que eu não sabe gosto onde que eu muito ia de me muito? envolver. Toda vez que eu vou aí, eu vou lá naquele Ostradamus. No Ostradamus. Então, Adoro! aqui a cultura da ostra é muito forte, né? Dos moluscos, assim. A É. ostra é bem forte, mas temos bastante fazenda temos fazendas de marisco, fazendas de Aham. ostra, temos Lá os da última vez catadores que de eu fui, ele me berbigão. mostrou. Ele mesmo cultiva, né, as ostras dele lá. É muito legal. Muito legal É aquilo bem lá. interessante. Não, é muito legal, é muito legal. O negócio dele é uma coisa única, né? Deixa eu O ver os cara tem um recadinhos aqui, ó. restaurante, ele tem um restaurante dentro da fazenda de ostras dele, né? Isso, Então é uma isso. coisa bem legal, assim. Mariana, obrigada, querida. Deixa eu ver aqui o que está escrito, que eu vou perdendo os negócios aqui. Obrigada. Adoramos Aqui, ostras do Ribeirão da Ilha. Ela fala aqui, aqui das ostras do Ribeirão da Ilha, né? No Ribeirão pois da Ilha a é, gente tem bastante. É porque assim, o ideal são as ostras que são cultivadas fora do canal, né? Então lá no Ribeirão da Ilha existe uma troca muito grande de água, porque a ostra é legal. um filtro, né? Então Aham. ali para lá, para a Ponta do Papagaio, eu particularmente gosto muito das ostras da Ponta do Papagaio, Nossa, do Ilha eu adoro Tafarel. ostra assim, eu tenho um dos E, bufês que eu tenho aqui, ah, das opções é uma banca de ostras. E aí a gente fica trabalhando ela na hora, assim, é super bacana, muito ah, gostoso. Olha, olha mandar um quem entrou beijo aqui, pro Léo, Léo. né? Um beijo, Beijo. Léo. Ó, esperando você aqui em Floripa pra gente comer vieira, lá no Ribeirão da Ilha, hein, chefe? Legal. Você também, ó. Me chama da próxima vez que tiver em Floripa que eu te levo nos lugares bons. A Mas é gente. óbvio, Não é que o mercado óbvio. não seja, tá? O mercado público, ele é como todo mercado público de uma grande cidade, de uma grande capital. Ela tem muita cultura ali, né? Então tem Aham. todas as. Nós somos da cultura do peixe, mas é o que eu te falo, o mercado público é, é o lugar onde todo mundo vai, mas existe outros lugares onde você consegue comprar também. Eu acredito que a melhor forma é o quê? Ah, você conhece a fazenda de ostra, quer comer ostra? Vai na fazenda de ostra, vai até Sim, lá, tem tanta fazenda. Você pode ir lá, daí você pode ver como que eles tratam as ostras, como as ostras são retiradas do mar, se bobear, você consegue até ir até uma lanterna, descobrir, sabe? Eu acho que isso é muito sim. interessante. Então, é óbvio que o mercado público é um meio mais o meio mais curto, é o mais curto, mais fácil. Isso não tem dúvida. Aham. Tem produtos bons, com certeza. Tem produtos bons e produtos ruins, como em todos os lugares do mundo. Né? Você tem que conhecer. Sim, Mas em Floripa, eu muito te digo, igual legal. agora. Agora a gente está tendo pesca da tainha, é um espetáculo, é um negócio que poderia ser usado mais culturalmente, até como um produto turístico, porque é uma coisa, é um Sim, espetáculo que é acontece, um espetáculo sabe? mesmo, É um maravilhoso. espetáculo. Então, e lá no começo, quando comecei a fazer charcutaria, uma das coisas, depois do salmão, do hotel que eu fiz, foi Aham. eu me enfiei numa colônia de pescadores na Barra da Lagoa, né? Que é um lugar aqui perto da Lagoa da Conceição.
E ali eu escutei várias histórias de pescador, fui entender como faziam a pesca, conheci a Maria, que era a única mulher que costurava, as redes, porque, né, existe toda uma história aí, enfim, que a gente sabe de mulheres e homens, né? Que isso é uma grande besteira. Aham. Mas ela era a única mulher que costurava. E daí ela me levou para conhecer os lugares onde, quando se pegava muita tainha, quando o cerco trazia, era muito farto, aí eles tinham que enterrar uma parte da tainha e outra parte eles salgavam, né? Gente, que Então legal! eles salgavam as tainhas e as ovas, né? E depois de Ó, muito tempo, A Vera tá dizendo aí, compro dúzias, coloco no bafo, congelo e trago para São Paulo. Muito legal isso, né? em São Paulo é engraçado que os melhores lugares, assim, sempre fazem questão de enfatizar que as ostras são de Santa Catarina, né? Porque realmente, assim, não, tem muitas outras fazendas de ostras por todo o Brasil, mas a água aqui de Santa Catarina é especial, desculpa, é especial, tem que ver, é muito especial. É uma água gelada, tem um sal maravilhoso. Você vai fazer um consumê, o consumê fica iodado, parece que no grau certo. É uma coisa de louco, assim, né? Legal, legal. Ó, É, A Leda está perguntando aí, a maioria dos chefes são mineiros ou é coincidência? Né, não, ô Leda, porque mineiro é muito submetido, eu falo é, demais, eu falo muito, e é, aí... E tem vindo muita gente aqui que ou é mineiro, ou é filho de mineiro, ou já trabalhou em restaurante mineiro, ou conhece mineiro. é. Mas Mas é mineiro, que, vamos combinar. Mineiro é gente boa, né? Nós é mas bom é. demais. Não, é muito bom, você acha? Meu pai, até pouco antes da pandemia, né? O meu pai, a gente comemorava o aniversário dele nos Alambique, nas cidadezinhas de Minas, ali perto de São José dos Campos. E era assim que a gente entendeu? É muito bacana. Minas é incrível, né? Não tenho o que É, dizer, porque Minas, eu acredito que em Minas, assim, do que eu pude ver e constatar, faz tempo que eu não vou em Minas, mas em Minas as crianças ainda estão ali coladas na saia da avó, e a avó cozinha para as crianças, né? Agora, você vai tipo chegando em isso. São Paulo, assim, em São Paulo as vós de hoje, eu tenho um neteado, né? De 10 anos de idade. Acho que eu sou a avó que cozinha para ele, mas assim, as minhas amigas da minha idade quase não cozinham. Né? Elas cozinham para sobrevivência, não aquela coisa do nossa, eu quero pegar um livro e vou comprar um livro de gastronomia e vou ficar estudando. Né? Não fazem isso. Ou, olha aqui, minha filha, vem aqui que eu vou te ensinar a bater o bolo, vem aqui que eu vou te ensinar. Nossa, eu vejo às vezes o Léo, né? Até o Léo estava aí, eu vejo ele com os filhos dele, É lindo, ele né? cozinhando com os filhos. Meu, é E muito A legal Mariana isso! Valentini, a Mariana Valentini também, você já viu que bonitinho? Pois é, então, é muito Menina, fofo, sabe? ela Tem que ensinar as crianças, sabe? E tem que é. ensinar as crianças a cozinhar, a manter os alimentos, a conservar os alimentos. E uma das coisas que eu estou aprendendo muito com a TED está agora trabalhando com a comida japonesa, que é uma coisa que eu sempre gostei muito, né? Em São José dos Campos existe uma grande colônia japonesa, então sempre tive bastante contato com isso desde criança. Que é esse respeito mesmo por tudo, por todos os processos. É o respeito do Uhum. cara que planta, do cara que colhe, do cara que transforma, e tudo tem a sua ordem, tudo tem a sua importância. E conhecer tudo isso também é muito importante para a gente, né? Entender não assim, mas entender de fato que não é uma bandejinha no supermercado, né? Sim, sim. Então, por mais que você vá comprar a bandejinha no supermercado, é importante você saber A origem. a origem daquilo, sabe? É igual assim, É. como é que eu vou ensinar como é que eu vou ensinar o meu colaborador a limpar se eu não sei limpar? Como é que eu vou... Você entendeu? Então a gente tem que Tipo saber. isso. Como é que eu vou ensinar a administrar se eu não sei administrar? Como é que eu vou Sim, ensinar a conservar se eu não sei conservar? A gente não vai fazer nada, a gente vai, é né? verdade. Você sabe que, Então, aproveitando a deixa aí, em todas as lives eu estou dando um spoilerzinho. E você hum, falou sobre a origem dos alimentos. Eu comecei a gravar uma série é, que tem o título, na realidade, dentro do nome tem várias séries, né?
que é o Cerrado Como Nunca Visto. E o Ah, que Cerrado legal. Como Nunca é muito legal porque assim, ele traça exatamente essa ideia do que você falou. Todo mundo às vezes fala de cerrado, mas assim, aquela coisa superficial, ou que todo mundo já sabe, ou os frutos do cerrado são pouquíssimos que são conhecidos, inclusive no nosso meio, porque para Sim. mim, assim, é um absurdo eu chegar no meio de tantos chefes de cozinha e de repente os chefes não saberem o que é uma punk. Então, sabe, assim, eu fiquei meio que revoltada com aquilo. Falei, gente, eu tenho que. Sabe, tem tanto assunto inexplorado, ou seja, se nós que somos chefes não sabemos de onde vem o produto, ou que produto ainda nós temos e tal, e coisas simples, coisas que estão no dia a dia. Ele imagina o consumidor, como é que isso vai chegar até ele, entendeu? Então a É, ideia, o nome é esse, Cerrado Como Nunca Visto. E aí que legal. eu vou trabalhar assim, o meu negócio primeiro é conversando com o pesquisador, ou seja, do cara que entende daquele produto ali, que os guardiões da semente, todo o trabalho que é feito. Então, o primeiro que a gente está gravando é sobre as passifloras, que é o maracujá, né? Então, Que assim, o que legal. todo mundo conhece é o maracujá que está ali no supermercado, que serve para fazer suco ou mousse de maracujá, né? A grossos modos é isso, né? Só que o maracujá tem uma infinidade de espécies e, assim, super linda a história dele. Então, eu vou traçar desde a ciência, essa coisa ali com o pesquisador, com o cientista, e depois nós vamos falar sobre todos os tipos, chegando até os produtores, tá? Sobre as histórias dos produtores, sobre as dificuldades. Tem um caso lindo que é uma história de superação, que ele realmente, assim, recuperou toda a vida dele em função de plantar o maracujá, e chega no final, que aí é a Leninha mostrando, com outros chefes convidados, o que é possível se preparar com maracujá, além do suco e da mousse. Não é Que lindo? legal. Muito legal. Muito legal. Pô. Muito massa. Já pode colocar aí na tua lista fazer um probiótico, fazer uma geleia. Que isso Você vai é. fazer, você vai fazer. Vamos No lá, final vamos da lá. série, no final da série, tem 5 chefes que são convidados para poder fazer alguma coisa de diferente do que todo mundo conhece com aquele fruto, com aquela coisa que eu estiver trabalhando no momento. Então, assim, Que vários legal. você eu vou colocar aqui agora, porque alguns eu já sei que trabalham com algumas coisas, e já Aham. anotei que esse vai fazer tal coisa, esse vai fazer tal coisa. E é legal essa história de você pensar no probiótico, alguma coisa assim, é muito interessante. É, muito legal. Na verdade, seria muito interessante se a gente voltasse a colocar probióticos na nossa alimentação diária, né? Para É, poder melhorar tudo, melhorar é. a vida, melhorar Ó, a pele, melhorar o estômago, melhorar pois tudo. é. A gente está aí, a Cerrado Orgânico. Eu até recebi uns produtos deles essa semana e ainda não tive tempo de botar. É que, na realidade, a minha vida está uma bagunça tão grande. Aí eu tenho dias que eu gravo, né? Eu tenho 2 dias que eu faço gravação. E aí eu estou com os produtos deles aqui para provar. Parece que é uma pegada bem bacana aí com algumas coisas do Cerrado. Mas eu vou provar, tá? Não esqueci, não. A É, Vera está a Vera tá dizendo, gosto do seu astral, Leninha. Legal, obrigada, Vera. Muito bom. Casca de maracujá, ela está falando, 1000 coisas. casca de Sabe? maracujá. Dá para você fazer doce de casca de maracujá. Aí é que Tá tá, bom. né? Então, voltamos a falar sobre métodos de conservação, porque não é bem isso. Quando você existe a escassez de alimento, você não vai jogar nada fora. Então, é o teu aproveitamento total do alimento, né? Então, eu lembro que até no Mestre do Sabor, uma das últimas provas que eu fiz, Eu ele vi, eu era lembro do maracujá. é, era do maracujá. Então, a minha fruta foi a laranja. Então, assim, quando eu abri o cesto, né, e que era uma prova da Gastromotiva, né, que é Aham. um projeto que trabalha o seu ingrediente na sua totalidade. E o meu era a laranja, né? Então, eu pensei numa coisa aleatória para fazer assim com laranja. E quando eu comecei a espremer o suco, o Boninho falou assim: não pode jogar a semente fora. Daí me destabilizou. Eu falei: eu vou fazer o quê com uma semente de laranja?
O que é que eu vou fazer com uma semente de laranja? Na hora bloqueou a minha mente, assim, né? Eu fiquei com a mente bloqueada, assim. Eu falei, caraca, daí Eu fiquei lembro aqui dessa tentando. prova. Falei, meu Sabe o que eu tive? Deus, o que que eu vou fazer? Eu não morri de pena de você, não. Eu morri de pena do Luiz. Gente, eu fiquei com tanta pena do Luiz, porque eu quero um abacaxi. Aí ele ia jogar a coroa fora, aí eu... Sim, é porque a coroa do. O que você vai fazer com coroa de abacaxi? Você tem que fazer, daí você para e pensa. Porque assim, ó, Gente! você não tem tempo para pensar, né? Porque é pouco É, tempo. Né? aham, Daí eu ainda. Eu fiz uma aposta no risoto, porque o risoto é uma coisa que, tipo, aparentemente é fácil de fazer, mas o arroz que a gente usa lá é bomba, e o tempo do cozimento do bomba é outro. Então eu é. parei cozimento, pensei muito no sabor, consegui fazer uma vinagrete de semente de laranja que até o Léo achou muito interessante. Era uma, enfim, né? Sequei, tirei, extraí óleo, a louca, né? Pus pimenta, azeite, até chegar numa coisa. Mas perdi o tempo do arroz, né? Então, assim, é usar o seu ingrediente numa totalidade, mas quando é que a gente vai pensar que a gente pode É. usar a semente da laranja para alguma coisa, mas da semente de laranja se extrai óleo? Mas nós não Sim, temos mas é mais costume de difícil. extração. Não, mas a É. gente nem extrai mais, a gente não extrai óleo de Não, nada, né? ainda A mais gente não assim, ainda extrai mais óleo de nada. num programa. Ali eu achei um pouco complicado, porque, tipo assim, primeiro que até em dias normais é muito difícil de você conseguir realmente aproveitar 100% dos alimentos. Isso não existe, é muito complicado, né? Por mais que você. Então, por exemplo, assim, legumes, ok. Os legumes você pode hoje usar a casca, né? Lava direitinho e tal, não sei o quê. A mandioca, você usa, por exemplo, a folha da mandioca. Mas como é que você usa a casca da mandioca? Isso não existe. Então, assim, tem hora. Ah, existe, Não, existe, não em Leninha, 40 minutos. existe, Não em Leninha, 40 existe. minutos. Ah, não, em Não, 40 minutos não, é não, isso que mas, eu tô falando. É não, isso que eu tô falando. não. Aí, pro coitado do Lui ali, usar a coroa, eu fiquei com pena dele, porque eu falei assim, meu Deus, apesar de que, na minha consideração, eu falei assim, quando você usa um elemento para decorar, você está usando. Então, eu não comprei um outro produto para decorar o prato. Então, eu podia decorar com a casca do abacaxi. É, Entendeu? Aí mas você ele não fez podia lá. usar por decoração. Você tinha que fazer alguma coisa que fosse comestível, não era decoração. Eu queria responder uma coisa aqui, ó. Tem uma pessoa, Camila Alcântara, que perguntou: como vocês veem o consumo de frutos do mar e a conscientização com a natureza? Eu queria muito responder isso porque é uma coisa que eu penso Claro, muito, tá? Então, assim, ó, óbvio, a gente tá no momento em que diz, vamos comer frutos do mar, que frutos do mar é mais saudável. Frutos do mar é mais saudável, a gente é de mais fácil digestão, e enfim. Mas assim, ó, existe uma coisa muito importante que acontece, que a gente não vê, que é as, as pescarias em larga escala, que são as pescarias industriais, que são movimentos que ficam quietinhos ali, que estão acontecendo e que é muito problemático para os oceanos. E porque se a gente for pensar, a gente tem muito lixo no oceano e uma grande parte desse lixo no oceano, ele é gerado pela pesca. Pela pesca, principalmente pela pesca em alta escala, a pesca industrial, com resíduos. Eu tô falando, não tô falando de garrafa PET, não tô falando de rede de pesca, são essas coisas que eu tô falando, sabe? De lanternas, de flutuadores. Então, assim, é muito importante a gente parar para pensar nisso. A gente consome, a gente acaba consumindo, a gente consome, tá? Principalmente os restaurantes e tudo mais. Acho que a gente teria esse papel, assim, um pouco não, né? Extremamente importante de valorizar a pesca artesanal, porque ela é uma pesca que está ali, entendeu? Que ela move o entorno, ela é importante para a região. Você vai pegar um peixe mais fresco. Eu, por exemplo, com charcutaria do mar, eu procuro fazer o peixe do pescador para dentro da cozinha, porque quando você coloca sal, você potencializa os sabores. Se tiver potencializado um sabor de 4 dias de peixe, vai ser 4 dias de peixe, então é melhor você fazer um dry age. Então, tudo você tem que entender.
Então, assim, Legal. e tem o armazenamento, tem como você vai fazer, tudo isso você precisa trabalhar com esterilizados e tudo mais. E quando você está trabalhando com a pesca do pescador, você sabe a origem e você sabe que aquela pesca não é predatória. Não é predatória. Tenta. Aí é aquilo que eu estava te falando, dos grandes mercados, de trabalhar com grandes barcos, e ter essa responsabilidade do mar, porque é uma fonte de vida esgotável, vai esgotar em algum momento. Não é pra gente, mas para alguém vai. Porque numa pesca sempre são cadeias. O peixe grande que se alimenta desse daqui, que se alimenta desse aqui, que se alimenta desse aqui. E quando você mata esse daqui para pegar esse daqui, você desequilibra a cadeia. Sim, Então, tem que pensar muito nisso. Tem que pensar. A gente, enquanto cozinheiro, o que eu posso te dizer? A pesca para o meio ambiente, ela tem que ser consciente, mas não consciente no papelzinho, né? Ela tem que ser consciente nas pessoas, entendeu? Nas pessoas, sim. porque a consciência da indústria é outra, entendeu? Quando você fala Então, isso, me remete aqui para o lado nosso do Cerrado, que é das coisas que a gente está tratando dentro desse programa, né, do Cerrado, é a extração consciente, né? Vocês é, aí com a pesca e a gente aqui, é um absurdo o que acontece aqui com relação à extração dos frutos do cerrado, sabe? A forma como algumas pessoas fazem. Então, por exemplo, a gente tem aí a baunilha do cerrado, que é fantástica, mas o que tem acontecido com a extração por atravessadores, inclusive, sabe? Pessoas que vão lá e arrancam de qualquer jeito e vendem por um preço absurdo e tal, sem o menor, sabe? Sem a menor consciência, sem o menor respeito à natureza mesmo, porque é. é a natureza, né? É a natureza, não tem o que discutir. Então, esse é um dos assuntos também tipo, você está falando aí da proteção, a gente está fazendo isso aqui também com relação aos frutos do cerrado, porque senão daqui a pouco É. acaba, né? E eu acho que tem muitos outros, muitos outros ingredientes que a gente pode usar. Ninguém, acho que se organizasse de uma forma geral, eu posso estar falando uma grande besteira, mas assim, se as coisas fossem organizadas de uma forma geral, todo mundo teria alimento, entendeu? E a gente conseguiria preservar de uma forma mais consciente as coisas, né? Então, assim, Deixa eu é ver isso aqui. que eu falo de você ser predador aqui e deixar um monte de goiaba apodrecer no quintal da sua casa. Então, é um Uhum, desequilíbrio, né? Falta um equilíbrio, eu uhum. acho, aí. Sim. O Cerrado está falando aqui o extrativismo sustentável, né? Que é necessário. A Camila, agradeço muito vocês, mulheres maravilhosas, essa consciência que, através de vocês, isso pode ser melhor trabalhado e não comprometer os pescadores locais. Isso é muito legal, realmente, né? É um trabalho de valorização mesmo, né? Do trabalho do pequeno produtor, enfim. Tá tão difícil olhar aqui. Eu sou ceguinha, sabe? Ó, o Tô Renato tentando está aqui falando, também. a pesca artesanal é também uma solução mais valiosa para a saúde e o meio ambiente É. em Monocultura de relação às cativeiro. monoculturas de Renato, cativeiro. um grande beijo para você, meu querido. Eu concordo com você. Mas eu acho que até as monoculturas, não, nem tantas monoculturas, né? Porque as monoculturas elas também são um pouco agressivas, mas o cativeiro, eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar com um camarão de cativeiro que foi desenvolvido aqui Uhum, pela UFSC, que ele trabalha um sistema integrado com micro e macroalgas. Então, essa água eles usam 3% de água que usaria num cultivo normal de camarão. E os uhum. camarões eles são alimentados com essas micro macroalgas e depois essa água ela é tratada, vira alimento para salicórnias, né? Então é um produto que eu gosto muito de trabalhar, porque eu pego vivo esses camarões e faço a charcutaria, faço eles curados, eles salgados, faço tipo um katsuobushi de camarão que fica muito interessante para finalização. E Delícia, é uma gente. coisa que não é uma pesca predatória e também não está depredando a natureza, entendeu? Então é uma coisa que eu acho Uhum. muito legal de trabalhar e ter esse olhar. Eu acho importante a gente ter esse olhar. Menina, você sabe que a nossa live já está chegando no final? Que pena, né? Nossa, a Muito gente pena. fala demais, né?
É verdade. Mas que bom, foi uma Eu boa acho conversa. ótimo quando eu pego alguém que fala tanto igual eu, sabe? Que aí parece que foi pequena, assim, pra gente, É, foi super pequena. Os tópicos que a gente relacionou aqui, a gente nem passou por todos. Muito engraçado isso, é, muito legal, né? sim, Olha mas só, muito bom. foi bom. Vamos falar um pouquinho, sempre as pessoas estão perguntando pra gente, só pra gente comentar um pouquinho sobre o Mestre do Sabor, né? Aham. Eu acabei de estar lá, você foi na primeira, né? A É, primeira eu fiz temporada? parte da primeira temporada. Aham. E como é que foi para você? Foi incrível, né? Foi uma coisa, foi um divisor, assim, de uma certa forma, assim, né? É, até, mas principalmente da forma como eu me vejo, mais do que qualquer Aham. outra coisa. Mas, assim, a forma como eu me vejo, né? Porque o primeiro nós fomos todos convidados, eu não sei como que foi de vocês, Sim, mas todo mundo todo convidado. mundo é convidado, né? Então, assim, é você tentar entender o porquê é que você foi convidado, né? Quem foram as pessoas que te indicaram. Então, assim, é de saber que muitas vezes a gente está fazendo o trabalho ali quietinho, mas de saber Mas que que tem tem sim alguém alguém olhando. olhando, que tem É, alguém que está ali olhando o que você está fazendo, né? E é um aham. trabalho, uma coisa muito diferente. Estou aqui em Santa Catarina, que também não tem todo esse olhar, então a nossa luta aqui pelas coisas aqui é sempre constante, porque tem muita coisa aqui que as pessoas não conhecem e precisam conhecer, né? Agora a gente está aí na época do Portini, que todo mundo ama de paixão, e a gente tem Portini assim, demais na Serra, saindo agora Portini. Sério? Sim, aí Gente, eu a época de adoro, Portini, eu a gente, amo, amo, é, amo. a gente tem muito, né? A gente tem incríveis frutas vermelhas, a gente tem feijoa, que é Olha endêmica, que tem delícia! uvaia, tem muitas coisas que as pessoas não conhecem aqui Ai, do Sul Janete, e eu precisam ser agora conhecidas. a próxima etapa agora, depois dessa produção toda do Cerrado, a produção do Cerrado vai ser toda meio que para sempre, porque tem assunto até encarar. E o projeto que eu lancei junto com a Embrapa, ele é muito grande, né? Então, assim, eu vou ter assunto para o resto da vida. Mas a minha ideia é agora sair em viagem por alguns estados e falar exatamente um pouquinho sobre essa coisa toda. Eu vou te colocar na agenda porque isso é fantástico, muito Que legal. legal! Será Adoro. um prazer te mostrar as coisas boas que a gente tem aqui. Ai, E que eu não troquei o delícia. butiá pelo Portini, não, tá, Renata? É só porque agora é época de Portini, não de butiá. Agora é Ai, hora de fazer ovas e tainhas defumadas. ai, que delícia. Cadu, ó, o Cadu entrou aí, ó, que gracinha. Cadu é uma pessoa super querida que está com a gente lá no Mestre do Sabor agora, né? Estou torcendo Aham. por ele. E adora lenço igual eu, assim. Legal, Muito que legal. massa. Janete, olha só. Primeiro, te agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite. Adorei o nosso bate-papo. E o legal disso tudo aqui é que cada vez que eu converso com o chefe, eu consigo assim, visualizar uma sequência de assuntos tão grande. Ou seja, nós somos poucos explorados. Né? É engraçado É, isso, porque a gente começou a conversar aqui, a gente sequer deu foco para o assunto que a gente ia tratar. Porque né? a gente está levando um assunto assim de uma forma tão natural, com toda a riqueza que você tem aí em Florianópolis, e isso é muito legal. Então, a gente descobrir essas séries que eu estou fazendo desde abril, ela tem exatamente isso, é da gente descobrir. Então, eu fiz várias anotações aqui, porque eu fico com uma ficha de cada chefe. Meu pessoal faz uma Legal. ficha, porque eu vou anotando todas as riquezas que eu descobri com você e que futuramente a gente pode voltar a conversar. E isso é muito legal, né? Saber que a gente tem tanto dentro da gente, né? E não é Com explorado. certeza. Pois é, aí a Leda É. me faltou falar sobre o assunto da ponta. Leda, mas foi legal, né? Ah, Foi mas a legal. gente falou sobre charcutaria. A gente Ela falou me sobre acompanha, charcutaria. ela me acompanha em todas as lives, então ela sabe que é sempre bacana. Mas o assunto foi Legal. bacana também, né, Leda? É que as duas são linguarudas aqui, falando demais, mas foi tão bom. Legal, Mas fico bem feliz. a gente vai marcar uma outra, Leda, e ela vai trazer uma tainha, alguma coisa ali para poder ela ensinar pra gente. Tá acertado, Janete? Ó, Beleza. tá gravado, hein? Tá certo, tá certo. Obrigada, beijo grande para Imagina. você, sucesso. E eu vou te procurar com toda certeza, eu vou te procurar para a gente trocar a figurinha, tá Tá bom? bom, então. E Tá eu já bom. vou chamar a Juliana também para poder a gente fazer uma live.
Ai, vai ser Maravilha, ótimo. maravilha. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Você Aliás, vai eu vou adorar. falar para você, você já vai traçando, você vai fazendo o meu mapa aí, que a gente vai conversando nele sobre dentro da live, entendeu? Maravilha. Obrigada, viu? Gente, obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Foi super legal. Amanhã a gente vai estar aqui. Olha, quem vai estar amanhã? A Seychelle. Imagina. Seychelle? A Seychelle vai estar amanhã. Ah, meu Deus. Amanhã, se preparem. Se preparem. Amanhã é dia. Amanhã a gente vai A falar sobre as Seychelle, ela é incrível. sergipanas. É, eu adoro o astral dela. Amanhã vai ser, olha, desculpa falar, amanhã vai ser por. Ah, imagina eu e Seychelles junto, que bagunça que vai ser. Que, você está tentando ler aí? É. É alguma besteira que estavam escrevendo ali, deixa. Olha só. É, a Seychelle, ela é uma Acho que é pessoa para você, incrível. hein? Não sei, Talvez para não. você ontem o dia não foi como esperado, não recebeu flores, não tinha uma cama cheia de pétala de rosa, nenhum balão em forma de coração, mas você já parou para enxergar o amor em... Não entendi, mas... Ah, Ana. Oi, Amandinha! Tá aí, ó. Tem a Amandinha Grezanas, finalista do Mestre do Sabor. Ela junto com a Lira. Eu que torci tanto pra vocês, para ter uma menina na final. E a Paty aí, um grande João beijo, Paty, Marcelo, meu você chegou irmão no querido. final, João. Eu, hein? Chegou no final já, é mole. Mas então tá. Beijo, João. Beijo. Um grande beijo para todos Beijo vocês. grande para Obrigada. vocês todos. Amanhã Seychelles aqui com a gente. João Marcelo, amanhã você vê se você chega mais cedo, que todo dia você está chegando atrasado. E você conheceu o João lá no Rio? Não, não conheci. Não, João Marcelo é da Globo. Ele está sempre Ah, aí com a gente também nas lives. Muito legal. grande abraço, Né? João. E sabe quem vai estar na quinta-feira? A Gi. Ana Carato? Ah, que É! show. Vai Show, fazer uma incrível. farofinha, vai fazer uma farofinha. E na segunda, o André Barros. O André, eu sempre encontro com ele em Goiânia. Ele é um Aí a gente maravilhoso. adoro o André. O André, a gente vai junto lá para os Macumba, sabe? Ele é demais, ele é demais, ele é Morro demais. de rir, adoro. É. Aí eu, ele, o Júnior, aí a gente está sempre aqui é pertinho, né? Então é Aham. fantástico. Assim. O Massa, Lui massa. agora, Legal. o Lui tá na Chapada dos Veadeiros, Sim. tá lá no restaurante na Chapada e vai casar amanhã, você acredita? É, pois Olha que é. bonito. Muito Amanhã tem massa, o muito casamento legal. dele, muito legal. Que Então, olha show. só, gente, se deixar, a gente vai até amanhã. Um beijo É, grande. Obrigada a beijo. todos. E eu te chamo depois para a gente conversar de novo. Tá bom. Tá bom? Ok, tchau, tchau. Beijo.